Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Agora na Espanha são 13 horas e 17 minutos, no Brasil 9h17 da manhã. A BTC fez aquilo que quem acompanha aqui o nosso canal já sabia que ia fazer. Entrou dentro, promoveu a explosão ascendente decorrente dessa acumulação triangular provocada pelo colapso da FTX, entrou para dentro da nuvem e travou aqui nesse antigo suporte dessa camada congestional, que foi a última congestão antes do colapso da FTX, desenhada entre setembro de 22 e outubro de 22. Então, bateu nessa laje, que agora está se comportando como a nossa mais poderosa resistência. Então, vamos colocar em perspectiva que depois dessa acumulação triangular aqui, em decorrência do crash da FTX, a gente está fazendo uma onda 1, agora vem uma onda 2, e numa onda 3 a gente deve buscar esses cumes aqui, ó, na altura de 21.500, podendo eventualmente até bater 21.700, talvez até 22. Na projeção, aquela chamada boca de jacaré finalmente se abriu de forma esverdeada, ou seja, aquela nebulosidade esverdeada que vai significar um poderoso suporte lá na frente, começou a se formar forte. Eu avisei, muito shortado estava se animando com a BTC se aproximando de 17.600, 17.700 e abrindo short pesado. Eu reportei aqui no canal, naquela minha última análise, que era muito provável que um pump espasmódico para rasgar a última upper acontecesse em direção àquele patamar de 18.300, 18.400. Não deu outra. Fizemos a máxima em 18.385 e ali travamos. Muito shortado, encheu aqui o canal de mensagem, dizendo que ia abrir short em 17.700, depois ia botar outra ordem em 17.800 e acabaram liquidados em 18.400. Muita calma nessa hora. A BTC tá um reloginho, ainda não consegui achar um ponto seguro de entrada. Já já eu vou ofertar os sinais. Com certeza vão fechar rapidamente. Eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar tanto na sala quanto no copy trade. E no nosso gráfico ordinário aqui no intraday, com uma upper e uma lower, vocês vejam que depois dessa explosão a BTC não sai do patamar da VWAP. Isso aqui, gente, essa reguinha aqui é o que eu poderia chamar de um grande silêncio que precede um outro esporro. Então vamos esperar os mercados abrirem tradicionais. Nasdaq à vista abrir, está aberto futuros. Futuros está caindo agora menos 0,12. BTC está subindo mais 1,47 pela métrica da TradingView, para ver para onde, para qual viés comportamental que a BTC vai adotar no intraday. Por enquanto, é só um rescaldo desse pump que aconteceu na madrugada. O final já era quase madrugada aqui na Espanha. E na seara fática, o braço de investimentos da Samsung afirmou, a gigante sul-coreana Samsung, afirmou que vai lançar futuros de Bitcoin ETF em meio ao crescente interesse por esse ativo não só na Coreia do Sul, mas no mundo todo. El Salvador acaba de aprovar lei para permitir emissão de títulos denominados em BTC. E o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, está procurando um acordo com a Promotoria Federal norte-americana. Ele pode ter informações importantes para mostrar como Sam Bankman-Fried violou várias leis norte-americanas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, daqui a pouco sai o relatório da inflação de dezembro e que deve mostrar um arrefecimento na pressão inflacionária e ditar os rumos da macroeconomia. Vamos ver como vão sair os dados da inflação, daqui a pouco vão ser divulgados. E Reino Unido e União Europeia buscam um acordo final para pôr fim ao conflito decorrente do Brexit. A Europa, principalmente o Reino Unido, ainda vive o rescaldo dessa saída deslocada e conflituosa que está impondo. Foi o acordo inicialmente firmado no Brexit impôs muitos ônus para o Reino Unido, e isso tem causado uma série de crises políticas, inclusive com quedas sucessivas de primeiros ministros. Então sai Theresa May,
Sai Boris Johnson, entra Rishi Sunak e a crise não é estancada. E enquanto o solo ucraniano vai congelando, aumenta a pressão sobre os aliados da Ucrânia para fornecer tanques de guerra e insumos militares. Polônia e Grã-Bretanha avaliam o envio de mais tanques para Kiev e pressão sobre outros aliados aumenta. Os Estados Unidos já são grandes fornecedores de mísseis e sistemas de antiaéreos teleguiados, enfim, todo um aparato tecnológico militar os Estados Unidos já fornece. Agora a Polônia e Grã-Bretanha devem fornecer tanques Leopard 2 durante um exercício militar na Polônia. Enfim, pode ser pode ser objeto desse envio. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Esperamos sinceramente que esse conflito não escale para níveis nucleares. A BTC no intraday está ali namorando a VWAP, está num verdadeiro silêncio que precede um esporro depois do pump da madrugada. Agora a gente vai ficar aqui, ó, orbitando o patamar da VWAP para depois assumir um viés comportamental mais claro. Por enquanto, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque qualquer espirro pode virar uma tsunami. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.